Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu
Isaías capítulo 44. Profeta messiânico que viveu em torno de 600 a 700 anos antes de Cristo, no período veterotestamentário, um dos profetas mais influentes, inclusive o que mais profetizou sobre o reino messiânico de Cristo Jesus. Isaías 44. Ele que encontrou, diga amém. E aqueles que forem encontrando, vão dizendo amém. Amém significa assim seja e que seja assim. Glória a Deus. Isaías 44 nos diz o seguinte: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi, porque derramarei torrentes de água sobre o sedento e sobre toda a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Versículo 3, mais uma vez, somente para enfatizarmos: porque derramarei torrentes de água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Pai querido, graças te damos. Bendizemos ao teu santo, maravilhoso, grandioso, formoso e poderoso nome e rogamos a tua bênção sobre a ministração da tua palavra, que venhamos nos debruçar e nos compenetrarmos para que todo pensamento disperso seja atraído à tua glória, porque esse é o nosso intuito e propósito, enaltecer o teu santo nome através deste culto de louvor, de adoração. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Deus faz uma promessa ao profeta Isaías, que um dia visitaria o seu povo. E dessa feita, em contraste com a realidade atual, Deus derramaria torrentes de águas sobre a terra seca e rios sobre os sedentos. Você já teve a experiência de contemplar e presenciar as torrentes de água? Será que alguém aqui já teve? Bom, se você é Paulo Afonsino, certamente que sim. Na minha infância, na minha adolescência, não faz muito tempo, tá? Diga de passagem. Uma das maiores diversões que mais me causava emoção e satisfação era ir justamente ao chuvisco. Os mais antigos, era chuvisco mesmo o nome, não é? Muito bem, estou sozinho. Eu sentava em uma pedra e ficava contemplando a fúria e a beleza da natureza. Ao mesmo tempo que me encantava com o seu esplendor, me assustava com a sua bravura. Aqui na PA4, quando as comportas eram abertas e de repente vinha aquela força das águas com tamanha voracidade, de uma maneira impetuosa, imponente, sabe, invadindo tudo que há. E a gente ficava sentado, recebendo aquele chuvisco, as águas que iam respingando na gente.
Geração raiz, quem viu isso? A geração raiz. Geração Nutella não sabe o que é isso. Geração da década de 90 para cá, viu isso uma hora ou outra, mas a gente via com muita frequência. E eu gostava, irmãos. Confesso até que gazeava a aula para sentar ali na rocha e ficar contemplando aquilo. Como era fascinante. Né? Você saía de lá todo molhado mesmo, somente dos respingos das águas que saíam das comportas aqui na PA4. Isso aqui são torrentes de águas. Torrentes de água. Eu creio que Deus tem uma comporta nos céus. Não sei bem explicar como é isso. Mas eu sei que Deus está dizendo a Isaías que vai abrir essas comportas. E quando Ele abrir essas comportas, haverá torrentes de água na terra seca. Nós estamos na região do sertão, alto sertão. Clima terrível, que às vezes a temperatura chega a 40 graus. Paulo Afonso, um calor horrendo. Não sei como a vida nesse lugar, se não fosse o velho Chico, o Rio São Francisco, eu acho que não teria essa possibilidade, essa condição. Mas a verdade é que quando essas comportas se abriam, havia uma alegria na cidade, na comunidade e na circunvizinhança, porque todos sabiam que haveria vida. Todos sabiam, principalmente os ribeirinhos, que iam garantir o seu sustento, que ia garantir o seu mantimento, que aquelas comportas abertas iam mudar o cenário, que ia mudar o quadro. Então, ao ler esse texto, eu me vi nessa situação. Deus prometendo que vai abrir as comportas dos céus, vai derramar torrentes de águas sobre a terra seca e vai fazer fluir rios sobre os sedentos. E esse texto, quando nos diz bem assim, derramarei do meu espírito, é que ele faz uma certa alusão. E isso é possível por causa do Espírito Santo. E a temática dessa nossa mensagem é torrentes de avivamento. Eu espero o avivamento. Por isso que nesse período em que a nação se entrega à festa da carne, nós profetizamos durante esses 4 dias, sabe, o avivamento do Espírito. Por essa razão o avivar existe. Dissemos esses dias que se o carnaval mudar de data, a gente muda de data. Se o carnaval mudar de mês, a gente muda de mês. Se o carnaval deixar de existir, a gente continua existindo para que ele nunca mais venha a existir. Mas a conferência Avivai, ela tem esse intuito de clamar por avivamento, de buscar avivamento, de provocar um avivamento. Somente Deus pode gerar avivamento, e nós não estamos aqui querendo reproduzir um avivamento humano que não passa de movimentos, de histerias, de alardes, de desenvoltura e performance de altar. Não é esse o nosso objetivo. O avivamento é o que você vê logo após. É a transformação gerada a posteriori do ato concretizado. Então estamos aqui clamando, Deus derrama. Não é fácil. Não é meu objetivo aqui falar das lutas travadas para que esse evento realizasse, mas eu confesso aos irmãos que eu ainda estou recebendo os respingos do avivai sobre a minha vida. Eu ainda me sinto, sabe, cheio do que aconteceu durante esses dias, a orarmos todos juntos por uma nação, buscando a transformação, ciente de que nós somos o agente do avivamento nessa terra. Deus não confiou isso a ninguém, foi a sua igreja a quem Ele estabeleceu, e foi a essa igreja que Ele entregou a chave do seu reino, declarando confiança, acessibilidade, sobretudo autoridade. O que ligarmos aqui será ligado nos céus, o que desligarmos na terra será desligado nos céus. Não espere isso do Congresso, não espere isso do Senado, não espere isso da Câmara, isso é nosso. Amém? Essa missão é nossa, não adianta transferir, não adianta terceirizar. Nós temos que ser igreja, viver como igreja. E quando isso acontecer, nós vamos ver a mudança na economia, a mudança na política, a mudança na família, a mudança em todos os lugares, como torrentes de águas. Essa é a nossa oração, que Deus abra as suas comportas sobre a nossa geração, sobre a nossa nação, sobre o nosso povo. E aqui, quando Deus fala sobre derramar o seu Espírito, uma analogia logo é feita. Porque existem alguns símbolos do Espírito Santo. A Bíblia faz essa
Essa metáfora, cuja analogia nos traz algumas lições extraordinárias. A Bíblia compara o Espírito Santo ao fogo, compara o Espírito Santo ao vento, compara o Espírito Santo ao pombo, compara o Espírito Santo ao selo, compara o Espírito Santo ao azeite. E existe um outro selo do Espírito Santo, que seria o sexto selo, nessa ordem que eu estou apresentando, que é justamente a água. Diversas analogias, e aqui Deus está utilizando mais uma analogia em relação ao seu povo. E o que Deus está dizendo é que vai derramar o seu Espírito como torrentes de água viva, como rios que fluem sobre os sedentos e sobre a terra seca. Então existe essa simbologia do Espírito Santo com a água. Mas quais são as lições que nós podemos atrair para as nossas vidas aqui, sendo uma forma muito bem prática? Bom, o que Deus está querendo dizer a Isaías e o que está dizendo a mim e a você hoje aqui, a palavra dele não muda, permanece a mesma. Os céus e a terra modificam, os tempos e as estações modificam, mas a palavra de Deus continua fiel e verdadeira. O que Deus está dizendo aqui é que as torrentes do avivamento, elas existem. 3 lições aqui. Primeiro, para saciar. Olhe para o seu irmão e diga isso: saciar. Quando você está com sede, não adianta saciar com qualquer outra coisa, mesmo que seja líquido, não vai resolver o problema. O que Deus está querendo dizer aqui, que vai saciar através das águas, da verdadeira água. Eu já tive experiência que estava com sede e procurei água de coco, não resolve, piora, aumenta a sede. A gente não adianta buscar refrigerante, pode até ser um refresco, mas não vai resolver o problema. Você pode procurar suco, por mais nutritivo que seja, não vai hidratar como a água. Quando você está com sede, quando você realmente está sedento, só algo pode lhe saciar. E é justamente o quê? A água. Somente a água. Não adianta engolir saliva, não vai resolver. Nada vai resolver. Nenhum líquido pode servir como um paliativo momentâneo, mas não vai saciar a sede. O que Deus está nos dizendo aqui é que existe uma sede espiritual. E nada que você venha fazer vai saciar essa sede. Porque essa sede que eu e você temos é sede de Deus. Somente Ele poderá saciar a tua sede. Foi isso que Jesus ensinou a mulher que está ao poço tirando água. Ele disse: se você beber dessa água, você tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, porque a água que eu lhe der vai fazer fluir no seu interior rios de águas vivas para saciá-lo. A mulher imediatamente disse: Senhor, então me dá de beber dessa água. Dai-me de beber dessa água, eu quero essa água. O que Deus está nos dizendo aqui é que somente as águas que vêm dos céus, do seu trono, vai poder saciar a nossa sede. Quantas pessoas estão tentando saciar essa sede existencial, essa sede espiritual, em coisas tão supérfluas, vazias, triviais, efêmeras, passageiras, que na realidade aumenta mais a tua sede. Quantos aqui tiveram a experiência de estar com sede e tomar um refrigerante? Alivia momentaneamente, mas só faz aumentar a tua sede. Quantas pessoas estão buscando esse poço ao invés da fonte, a fonte que é Jesus, mas esse poço que promete uma ilusão, que não passa de uma miragem, que vai saciar momentaneamente, mas não vai resolver o problema. O filósofo matemático Blaise Pascal, ele dizia que no coração do homem há um vazio do tamanho de Jesus Cristo, somente Jesus pode preencher. É como se sua vida fosse um quebra-cabeça. Você pode estar com tudo completo, riquezas, fortuna, sucesso, fama, conquista, mas se não tiver a peça principal, que é Jesus, sua vida não tem sentido, não vai ter significado algum. E eu sei que muitos de vocês sabem perfeitamente o que eu estou falando, porque em algum
ou em outro momento da sua vida, dessa jornada da nossa existência nessa terra, você teve sede. E você percebeu que as festas, as curtições, o glamour não sacia a nossa sede. Que as farras de prazeres que geram pesares não sacia a nossa sede. Que nada nem ninguém vai saciar a nossa sede. Porque a nossa sede é sede de Deus. E as torrentes que Deus está prestes a derramar sobre o seu povo, ela vem para saciar a nossa sede. Religião não sacia a tua sede. Deus não estabeleceu religião. O que Deus estabeleceu foi relacionamento. Deus não estabeleceu, não criou religião. O que Deus estabeleceu foi relacionamento. Eu até costumo dizer que há uma diferença, um disparate exorbitante entre religião e evangelho. Religião é o homem em busca de Deus, e o homem em busca de Deus mata, rouba, destrói. Por isso que existem muitas religiões. O evangelho é diferente, é Deus em busca do homem, por isso há um só evangelho. E esse evangelho nos diz que é Deus se doando, se entregando, morrendo, ressuscitando por nós e para nós. Louvado seja seu nome. Quantos jovens não estão sedentos com uma vida infrutífera, como uma vida seca, como uma vida fértil, uma vida que não consegue produzir, porque não reconheceram Jesus como essas torrentes de água que é o verdadeiro avivamento. E aí buscam nas drogas, buscam a felicidade no efeito dos alucinógenos, dos entorpecentes. Mergulham nesse submundo sem volta. Quantas mães aflitas eu não atendo aqui, desesperada: pastor, o que eu vou fazer com os meus filhos? O que fazer? Quantos jovens que eu conheci, que andaram, até andei com eles em algum momento e simplesmente se encantaram com esse feitiço, dessa ilusão maldita, que são as drogas. Isso tudo porque não reconheceram em Jesus uma fonte inesgotável de água viva. Quanto mais você bebe, mais você quer. Quanto mais você tem, mais você deseja. Ao ponto que Jesus supre as nossas vidas de maneira tal que não há espaço para nada, mais ninguém. Nele podemos dizer: sou feliz, sou feliz, sou feliz. Então a característica do avivamento, das torrentes do avivamento, é primeiro que essas águas que fluem de Deus, ela vem saciar a tua sede. No dia que você experimentar dessas águas, você vai viver experiências incríveis. Você vai deixar de beber sem terapia. Você vai deixar de fumar sem tratamento. Parece um absurdo, né? Mas muitos aqui experimentaram dessa água e a partir daí tiveram nojo. Ah, você não bebe porque a religião proíbe. Quem disse que religião proíbe algo? Alguém de algo? Não. Você para simplesmente porque você entende: tudo posso, só que algumas coisas não me convêm. Tudo é permitido, mas eu não me deixo mais dominar por elas. Assim que eu me converti, tinha alguns amigos que estavam bebendo num lugar e me chamaram e eu fui lá. E eu comecei a falar de Jesus para eles. E eles começaram a ironizar, satirizar e começaram a dizer: você é escravo, você agora é marionete da religião, agora você é um aprisionado ao sistema, você perdeu a sua liberdade na sua juventude. Eu disse: Deus me dá sabedoria, Deus me dá sabedoria. E quando eu vejo do lado, tinha um litro de 51, eu disse: vai ser aqui mesmo. Peguei aquele litro de 51, era o único que tinha. Eu disse: eu vou quebrar essa derrota agora. E os camaradas: olha, não faça isso, se você fizer isso, a gente lhe quebra. Mas não estavam brincando não, viu? Eu disse: calma, eu só quis dizer que eu não sou escravo. Eu consigo viver sem isso. É vocês deixaram de estudar por causa disso, deixaram de viver por causa disso, deixaram de formar uma família por causa disso, deixaram de trabalhar por causa disso, deixaram de viver por causa disso. Me responda: quem é escravo aqui? Quem é o escravo aqui? As pessoas não entendem isso, sabe?
Um dia, o meu cunhado procurou um homem e disse o seguinte para ele, um jovem, disse bem assim, eu não entendo como Sidney e Vanessa, tão jovens, se converte e deixa o evangelho. Eu tinha 18 anos, Vanessa tinha 16. Não entendo como isso acontece. Um dos meus cunhados falou isso para esse rapaz. E aí então, deixaram a vida é tão curta, deixaram de curtir a vida. Disse isso para esse rapaz. Esse rapaz começou a pensar, acabou se tornando pastor. Estou falando do pastor Ronaldo. Eu não sei se ele era um músico do Escarofobia. Escarofobia? Era uma banda aqui antiga, Escarofobia, né? Eu não sei se ele era o vocalista. Era o vocalista? Era o vocalista. Ele ficou pensando, como é que um jovem... E ele se converteu e hoje é pastor. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, os quais dirás, não tenho nele nenhum prazer. O meu maior prazer foi ter dedicado a minha juventude a Jesus. E posso dizer aonde for, seja diante de quem for, sou feliz. Com Jesus Cristo, eu sou feliz. Porque Ele sacia a nossa sede, nele você encontra um sentido relevante para poder viver. Uma razão maior do que qualquer filosofia possa lhe apresentar. Jesus, Ele não só tem, Ele é a solução. Ele é quem sacia a nossa sede. Outra verdade, o texto vai nos dizer, se você está com a Bíblia aberta, o texto vai nos dizer o seguinte, vai derramar água sobre o sedento e sobre a terra seca. Preste atenção aqui, irmãos. Essas águas das torrentes do avivamento não somente sacia a nossa sede, os nossos maiores anseios, desejos e necessidades, como também vivifica. Quando eu me deparei com esse texto, onde a Bíblia nos diz que Ele vai derramar torrentes de avivamento sobre a terra seca, uma terra árida, uma terra estéril, uma terra infrutífera, e agora Deus vai derramar água, e a partir dessas torrentes de água, o cenário vai mudar. O clima vai mudar. E o Espírito Santo me levou a entender o seguinte, você pode ter uma boa semente. Você pode ter um bom terreno. Você pode ter adubo. Você pode ter estrume. Você pode ter toda a tecnologia à sua disposição. Arar toda a terra, preparar tudo. Mas se não houver a água, não haverá vida. O Espírito Santo me levou a entender que podemos ter templos modernos, tecnologia sofisticada, instrumentos especializados, músicos competentes, estarmos num ambiente confortável, mas se não houver a água do Espírito, as torrentes de rios de Deus, seremos secos, seremos vazios, seremos estéreis, infrutíferos como a terra seca. O que o Espírito me leva a entender é que a água de Deus é que faz a diferença em nossa vida. Amém, meu irmão? Você pode ter diploma e certificado de diversos cursos. Você pode ter nomenclaturas, cargos, títulos conquistados ao longo do Evangelho. Mas se você não tiver o Espírito Santo, você continua sendo uma terra seca. Uma terra sem vida. Então o que nós mais precisamos aqui é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Essa semana recebi uma ligação do pastor no Haiti. Desculpa, ligação não, uma mensagem em áudio no WhatsApp. Pastor Sidney, queríamos que vocês viessem aqui no Haiti. 15 pastores estão se organizando para ir no Haiti ano que vem. Queria que você viesse ver a nossa situação. E ele começou a colocar vídeos e vídeos daquela região. Eu fiquei impressionado. Porque a miséria está naquele lugar. O caos está naquele lugar.
O colapso se instaurou naquele lugar, degradação geral. Mas eu fiquei impressionado com o vídeo daquele povo dançando na presença de Deus, se alegrando na presença de Deus, debaixo de uma árvore. Não tinha ar-condicionado, não tinha climatizadores, não tinha caixa de som, não tinha microfone, não tinha instrumento, e aquele povo dançava na presença de Deus. Eu fiquei maravilhado com isso. E perguntei o que eles têm. E Deus começa a me despertar, dizendo: derramarei águas, torrentes de águas, sobre os sedentos. Deus só derrama água sobre quem é sedento, meu. Quem se importa, só sabe dar valor à água quem já atravessou o deserto. Quem nunca atravessou o deserto desperdiça, não se importa com a água. Aquele povo dá valor à presença de Deus, porque eles sabem o que é viver sem a presença de Deus. Eles sabem quão terrível é a desgraça de uma vida sem graça, sem a graça de Deus. Pastor Luzivan esteve aqui conosco, contou esse testemunho no domingo. A maioria de vocês são testemunha na religião de Moçambique, onde eu vou estar, se Deus quiser, no meio do ano, na cidade de Marromeu. Ele chegou lá, um culto durava 6 a 7 horas, na realidade dura 6 a 7 horas. As pessoas atravessavam quilômetros para participar desse culto. Quando ele chegou lá e disse: não, gente, vamos ter ordem e decência, vamos ter uma questão litúrgica aqui, vamos instaurar uma nova metodologia, e a partir de agora nós vamos ter 2 a 3 horas de culto. Um ancião levantou a mão: pastor, permita-me, eles são muito educados, permita-me falar algo, só algo. Pastor, pois não. Pastor Luiz Ivan, pois não. Ele disse: olha, na época que eu servia aos demônios, eu passava semanas no monte, fazendo rituais e fazendo sacrifícios. E agora o Senhor vem me pedir para fazer 2 e 3 horas de culto ao verdadeiro Deus. Se é isso que o Senhor quer, nós vamos obedecer. Mas não estamos acostumados com isso. Pastor Luiz Ivan contou aqui nesse altar, está gravado na TV Evangelizadora. Disse que imediatamente disse: deixa para lá, não está mais aqui quem falou. E o que o pastor Antônio Capes, que está no meio aguardando lá, disse: olha, se prepare, que os cultos aqui são 5, 6, 7 horas. Mas nós somos uma geração de muitos atrativos, de muitos entretenimentos. Às vezes a gente entra aqui e está jovens aí no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Ou será que eu não percebo? Desliga o celular e se liga nos céus, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Amém? Amém. Precisamos nos conectar com o alto. Precisamos ter sede. Aí você me pergunta: pastor, por que as coisas não estão acontecendo? Pastor, por que as coisas não estão acontecendo? Porque o Espírito de Deus só é derramado sobre os sedentos. Ele só vem para vivificar a terra seca. Você tem que desejar, meu irmão. Você tem que desejar a presença de Deus, porque pense, um ser educado é o Espírito Santo. A Bíblia nos diz que Jesus está à porta, bate, 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 bate. Se alguém ouvir a sua voz, abrir a sua porta, ele entrará e oferecerá uma festa. Mas ele não violenta a porta. Ele continua batendo. Ele tem todo o poder. Alguém já disse que essa é a única porta que a tranca é do lado de dentro. É a porta do nosso coração. A gente escolhe quem entra, a gente escolhe quem sai. Jesus está do lado de fora. Interessante que ele fala isso para uma igreja chamada Laodiceia. Jesus está mandando um recado para uma igreja onde ele estava do lado de fora. Não havia espaço para Jesus do lado de dentro. Jesus está do lado de fora, batendo na porta, na esperança que alguém ouça, ao menos abra a porta para que ele venha dar uma festa, ao invés do luto, ao invés da tristeza, ao invés da angústia, do desespero, que é uma vida sem Deus. Então, meus irmãos, o Espírito vem como torrentes de água para saciar e para vivificar. Eu te pergunto,
O que em sua vida morreu? O que em sua vida morreu? Permita-me abrir aspas aqui. Quando Daniel entra na Babilônia, ele entra na Babilônia com 15 anos. Ele serve a Nabucodonosor, Dario, Belsazar e tantos outros reis que surgiram após ele. Um dia, o tempo passa, 50 anos depois, ele está com 65 anos. Acontece uma revelação de uma mão escrevendo na parede, e uma senhora, sua avó, a avó do Belsazar, ela disse: só há um homem que na época dos teus pais havia nele um espírito sobremodo excelente. Manda-o chamar, quem sabe ele resolve. Porque os magos, feiticeiros, caldeus, encantadores já tentaram desvendar de todas as formas daquele enigma e ninguém desvendou. Daniel entra. Você consegue ver a mudança de 50 anos física numa pessoa? Muda muita coisa, né? Muda muita coisa. Muda muito. Daniel, quando entra naquele lugar, a primeira pergunta que se faz é: tu és ainda o mesmo? Forte, né, gente? 50 anos se passaram. Reinos e reis, governos e governadores, tempos e estações mudaram. Mas Daniel olha bem diante daquela autoridade e diz: sim, eu ainda sou o mesmo. Quem você morreu? Sabe o que é que Jesus nos diz? Lembra-te, pois, da onde caíste. Volta ao teu primeiro amor, às primeiras obras. Tem gente que fala: meu primeiro amor, como se fosse algo que aconteceu e não vai acontecer mais. Não é? As pessoas falam do primeiro amor como um episódio exclusivo, inusitado em suas vidas. No meu primeiro amor, eu orava, eu lia a Bíblia, eu jejuava, eu consagrava, eu expulsava demônios. Hoje não consigo lavar uma louça, passar uma vassoura em casa. Tem que expulsar esses demônios também, irmão. Amém? Consigo fazer mais nada. Lembra-te, pois, onde caíste, volta ao teu primeiro amor. O que em sua vida morreu? Os seus sonhos, a vontade de estar com Deus, de viver com Deus. Lembra-te, volta às primeiras obras. O reino de Deus, meu irmão, é ganhar da força. Você quer entrar em forma? Vai fazer academia. Não é? Estou certo ou estou errado? Vai praticar esporte. E se você praticar esporte, você logo vai perceber que requer o quê? Disciplina, sacrifício, esforço. Então tudo que a gente consegue na nossa vida quer um esforço. Quer fazer um curso, quer chegar a ter um certificado, uma diplomação, vai ter que suar, meu irmão. Vai ter que se esforçar. Tem alguns irmãos aqui fazendo mestrado que sabem muito bem o que é isso. Vai ter que ralar. Então lembre-se do que está escrito: o reino de Deus, após João Batista, é ganhado a força. O reino de Deus não é bebida, não é comida, não são necessidades fisiológicas. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. O reino de Deus não se baseia em sensações e emoções, é convicção. Convicção tem que falar muito mais alto do que tudo. Haverá momentos em sua vida que você vai se arrumar para vir à igreja e vai faltar desejo. Haverá momentos na sua vida que você vai abrir a Bíblia para ler, faltará vontade. Haverá momentos em sua vida que você vai dobrar o joelho, fechar a porta do seu quarto para buscar a Deus em oração e não vai ter nenhum interesse. Mas quando esses momentos vier, lembre-se que está escrito que devemos adorar a Deus de toda a nossa mente, intelecto, de todo o nosso coração, emoção e de toda a nossa força. Ore mesmo sem vontade, até sentir vontade de orar. Alguém um dia me deu esse conselho. Amém? Então deixa as águas, as torrentes de Deus vivificar aquilo que em você, de alguma forma, morreu. Morreu. E aí, meus irmãos, você vê a diferença quando as águas chegam. Essa chuvinha de ontem beneficiou tanta gente, apesar de ter nos prejudicado. Mas ajudou tanta gente. Aí você vê a
as cores mudando, o verde surgindo, refletindo vida. Que você volte a brilhar através das torrentes de águas vivas que somente Deus pode nos dar. A outra realidade sacia, vivifica, e a água serve para quê? Como somos dependentes da água, né? Purifica, limpa. Por onde as águas passam, elas limpam. Eu tinha um professor, Ivanildo Lopes, Deus recolheu ano passado. Ele dizia o seguinte: meu filho, aprenda uma coisa. Deus usa vaso pequeno, mas Deus não usa vaso sujo. Deus até usa vaso pequeno, mas Deus não usa em hipótese alguma vaso sujo. E essas águas de Deus, ela vem para quê? Limpar, para purificar, para levar consigo toda a imundícia, toda a sujeira. Ah, queridos, eu não tenho muitas boas esperanças para o nosso futuro. Pelo menos não transfira essa responsabilidade para quem não lhe pertence. Não é o Supremo Tribunal Federal que vai limpar o nosso país. Não é o Ministério Público Federal que vai purificar o nosso país. As águas que limpam não virão de Brasília. As águas que limpam virão dos céus. Somente dos céus virão águas, torrentes de águas, para saciar, vivificar e purificar a nossa nação. Não vem do poder executivo, do poder legislativo, nem do poder judiciário. Mas vem da igreja que ora, vem da igreja que clama. Escuta só. Quando Abacuque pede por avivamento, está lá em Abacuque 3:2, ele diz: aviva a tua. Ele não pede para avivar o mundo, nem para avivar o povo. Avivar o quê? A tua. Porque ele sabe que se a obra de Deus for avivada em nós, nós vamos impactar esse mundo. Você consegue entender isso? Nós vamos impactar esse mundo. Como, pastor? Sendo a mudança que nós esperamos nas outras pessoas. Sendo a resposta das nossas orações. Dessa forma. Por isso que Abacuque, vivendo em um cenário caótico, ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor. Não é aviva o mundo, não aviva o povo, não aviva o Congresso, não aviva o Senado, não aviva... Não, é a tua obra, porque se a tua obra for avivada, haverá um impacto irreversível nessa sociedade. Ao invés de morte, haverá vida e vida de Deus. Eu quero te convidar, querida, a viver esse avivamento. Baseado no que está escrito aqui em Isaías 44, onde no final diz: este dirá, eu sou do Senhor. Isso é avivamento. E aquele se chamará o nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Aqui chegou o avivamento. É onde as pessoas não vão ter vergonha de declarar quem verdadeiramente são. Quando o avivamento chegar na sua vida, onde você for, você vai se declarar: eu sou cristão. O avivamento, a evidência final, é quando o profeta Isaías nos diz, onde Deus nos fala, através do profeta Isaías, que haverá um tempo em que as pessoas vão dizer: eu sou do Senhor. Elas vão escrever: eu sou do Senhor, em suas casas, em seus carros. Elas vão colocar adesivos, elas vão encher tudo que tem da palavra de Deus, de alguma forma que as identifique como verdadeiro cristão. Agora tenha cuidado quando colocar um adesivo no seu carro e não respeitar as leis de trânsito e começar a xingar. A pessoa: eu sou de Jesus, e ultrapassou um camarada errado e começou a xingar e ainda botou o dedo para fora. Ai, Jesus. Eu já ouvi até uma história de um pastor que ia levar seu filho ao colégio, estava atrasado, e ultrapassou o semáforo sem
a devida permissão, e aí o policial começou a perseguir. Quando chegou lá em frente ao colégio, o policial: mas rapaz, você está em alta velocidade, capaz de cometer um acidente, uma colisão que venha prejudicar você e os outros. E o pastor agoniado: olha, veja aí o que é que tem que fazer, o que é que tem que fazer. Calma, amigo. Olha, não se preocupa, quando eu não tinha Jesus, eu também era assim igual a você. É assim. Terrível, né? Então tenha cuidado quando for colocar um adesivo, uma identificação, né, que você faça jus àquilo que você está vivendo. Avivamento é isso, gente, olha só. Avivamento é isso. Eu quero, mais do que nunca, confesso a vocês, viver em minha geração um avivamento. E não me importo com críticas, não me importo com calúnia, difamação, qualquer tipo de injúria. Se o nome de Cristo vier a ser glorificado, assim como Ele se expôs por mim na cruz do Calvário, eu estou disposto a me expor por Ele. Ciente do risco que corro, como diz uma canção, viver pela fé é viver perigosamente. Nem lembro com essa canção, mas você lembra, né, refrão? Perigosamente. É um ambiente hostil, é a cova dos leões. É fornalha ardente onde vão esquentar 7 vezes mais. Mas apesar de hostil, é ter a certeza que Deus nos guarda. É ter a certeza que Deus nos livra. É ter a convicção que ainda que assim não seja, nós não nos curvaremos diante da Babilônia. É ser tomado por essa convicção como aqueles 3 garotos. Gente, pensa um pouco comigo. A trombeta ressoou. Todo mundo se curvou diante daquela imagem. Aqueles meninos poderiam pensar: ninguém está vendo, vamos rápido, ligeiro. E se levantar. O que é que custa? Se curvar é a preservação da nossa vida. É por nossa sobrevivência. Quando a trombeta ressoou, os 3 ficaram em pé. Logo vieram os agentes e disseram: por que vocês não se curvaram? Vocês não sabem qual é a sentença? É morte para aqueles que não adorarem a imagem de Nabucodonosor. Quando está diante do rei, eles dizem o seguinte: olha, se o meu Deus quiser, Ele me livrará. Mas se Ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que nós não nos curvaremos. Nós não nos prostraremos. Nós não nos renderemos. O rei tenta até questioná-los. Quanto a isso, ó rei, não temos o que te responder. Se Deus quiser dar livramento, Ele dá. Se Ele não der livramento, Ele continuará sendo Deus em nossas vidas. Adoro não pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Isso é o que faz a diferença em nossas vidas. Eu oro por esse avivamento e eu posso dizer, meus irmãos, que eu estou sentindo respingos desse avivamento. Eu conheço esse cheiro. Dá para inalar esse cheiro do mover do Espírito sendo derramado em nós. Esses dias de avivar, eu vi jovens aqui na frente pulando de alegria, de emoção, de satisfação, de estar na presença de Deus. Não é por causa de um ritmo, não. É por causa da convicção da salvação em Cristo Jesus que mudou e transformou as suas vidas. Eu muito me alegrei, porque outrora esses jovens estavam drogados, estavam como alvos e presas fáceis nas mãos de Satanás. É bem provável que muitos deles não estivessem nem vivos se Cristo, através dos rios de água viva, não tivesse saciado a sua sede, vivificado a sua terra e limpado, purificado toda a sujeira que havia neles. Eu olhei aqui para o avivar em alguns momentos e disse: eu estou orando por avivamento, mas o avivamento é isso. É isso. Eu estou orando por avivamento, mas avivamento é isso. Avivamento, o que a Bíblia nos diz sobre avivamento é: as virgens dançarão. O ministério de dança aqui, os 4 dias dançando. Avivamento diz bem assim: os jovens terão sonhos, os anciãos
terão visões, o meu povo se alegrará em minha presença. Avivamento é isso. Avivamento é isso. Não é algo que nós temos que agendar, não é algo que nós temos que programar, é algo que nós temos a viver. Avivamento é isso. É o Evangelho sendo traduzido, interpretado através de sinais de amor. Isso é avivamento. É quando vidas têm acesso ao poder transformador do Evangelho. Eu orava tanto pelos sinais de amor. Deus levanta intérprete, Deus levanta intérprete. Hoje Deus levantou mais intérprete do que surdos. Tem um monte de aprendizes ali, ó. Avivamento é isso. Não é a nossa música, não é a nossa canção, não é o nosso ambiente, não é o cenário. Avivamento é a sede que nós temos dentro de nós, por Deus, para que Ele venha sobre nós e transforme as nossas vidas. Amém? Vamos viver esse avivamento. Vamos provocar esse avivamento. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus? Espírito de Deus, Ele será derramado sobre terra seca. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que têm fome de espírito, aqueles que são pobres de espírito, porque eles são saciados. E o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Que devemos desejar ardentemente a presença do Senhor em nosso meio. Está escrito no Salmo 42: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de Ti, Senhor. Até quando me verei e irei à presença do meu Deus? A minha oração nessa noite é que Deus venha despertar em nós. Deus venha despertar em nós não um desejo, porque os desejos oscilam. Não as vontades, porque as vontades são tão inconstantes. Mas que Deus venha despertar em nós a convicção de que Ele é o nosso tudo. 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 E sem Ele nada podemos fazer. Que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança. Que venhamos compreender essa verdade e encher o nosso coração de convicção de que o que realmente nós precisamos das torrentes de água. Abre, Senhor, a cachoeira do Teu poder, da Tua unção, da Tua glória, da Tua graça sobre nós. Vem, Senhor, como águas vivas, impetuosas, imponentes. Abre, Senhor, abre essas cachoeiras e enche-nos com a Tua unção. Enche-nos com mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor.
águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte. Quero beber. fonte
de águas vivas. Quero beber do teu